Fala pessoal, aqui é Cláudio Santana, mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. O tema do nosso vídeo de hoje é a história do reflorestamento na cidade do Rio de Janeiro. É uma história importante, é uma história significativa, mesmo quando considerado o contexto internacional, contexto histórico internacional. E para quem é carioca, isso é uma história de sobrevivência. Antes da gente começar aí a nossa exposição, eu queria dedicar esse vídeo a uma série de pessoas, claro que muitas vão ficar de fora, mas queria dedicar esse vídeo a todo um grupo de pessoas que tem colaborado com a restauração de florestas no último século e meio, quase 200 anos aí de história de restauração no Brasil. E aí a gente queria começar assim, a nossa homenagem por Eleutério, Constantino, Manuel, Mateus, Leopoldo, Maria, os 6 escravizados que iniciaram o trabalho de recuperação na Floresta da Tijuca, liderados pelo lendário Major Archer, Manuel Gomes Archer, a quem eu também presto homenagem, a pioneiros da ciência florestal, pioneiros da ecologia da restauração, Zé Carlos Bolliger Nogueira, que iniciou trabalhos de restauração em São Paulo, quando não se falava sobre esse assunto. Paulo Kageyama, que enriqueceu a pesquisa florestal brasileira com o tema da sucessão, da ecologia florestal, uso de espécies nativas. Aqui, mais abaixo, lendário professor Davi Azambuja, da Rural, que fez parte, como também fez parte aqui ao lado dele, Vanderbilt Duarte de Barros, fizeram parte da comissão liderada pelo professor Azambuja, que realizou os estudos para a criação da primeira Escola Nacional de Florestas no Brasil. Devia ter sido criada na Rural, acabou sendo criada em Viçosa, é uma longa história que cabe em outro vídeo. Todos agrônomos silvicultores, como também são agrônomos silvicultores, esses aqui do lado direito, que bom, estão conosco ainda. Eu ainda estou tendo a oportunidade de dedicar também a eles esse vídeo. São aqui, bem na direita, Alceu Maianini, talvez o último profissional ainda vivo a ter elaborado o Código Florestal de 1965. Ao lado dele aqui, outro agrônomo silvicultor, Ibá dos Santos, primeiro diretor do nosso Parque Estadual da Chacrinha, em Copacabana, um defensor ferrenho das florestas urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Aqui mais abaixo, esse belo sorriso, engenheira florestal, Márcia Garrido, primeira coordenadora do projeto Mutirão Reflorestamento, engenheira florestal também uma referência na nossa categoria, representando aqui os perseverantes técnicos do município do Rio de Janeiro, do passado e do presente. Lembrando os técnicos do passado e do presente, na foto aqui mais abaixo, a gente tem a colega Priscila representando toda uma equipe de
toda uma geração mais nova de engenheiros florestais e profissionais que estão trabalhando em restauração. Aqui no meio, ao lado dela, representando aí os centenas de trabalhadores anônimos que no nosso dia a dia plantam árvores nos morros, nas nossas vidas também. Sérgio Moreira de Mello, encarregado mais antigo em atividade no projeto Mutirão Reflorestamento. Bom, nosso país, Brasil, foi achado, fala-se em descobrimento, mas se descobriu uma coisa que já se sabia que existia. O Brasil foi achado em 1500, Baía de Guanabara em 1502, e considera-se que a paisagem primitiva, né, as áreas prístinas aqui da cidade do Rio de Janeiro, como da Mata Atlântica de uma maneira geral, tinham uma fisionomia, uma aparência próxima de um paraíso terrestre, habitada por uma população nativa. O Brasil não pode ter sido descoberto porque já existia uma população nativa vivendo aqui, de forma sustentável em relação aos recursos disponíveis. Há quem diga que por falta de tecnologia, não havia destruição por falta de tecnologia, mas essa é uma discussão longa para um outro momento, mas que, à sua maneira, viviam de forma sustentável em relação aos recursos disponíveis. E esses recursos eram muito abundantes aqui na Baía de Guanabara, onde fica localizada boa parte da cidade do Rio de Janeiro. Abundância de peixes, moluscos, cetáceos, isso a gente falando só do mar. Rio de Janeiro era visitado por baleias, grandes mamíferos terrestres, antas que estão sendo reintroduzidas agora no estado, depois de décadas extintas na natureza do estado do Rio de Janeiro. Uma grande variedade de frutas tropicais. Vamos lembrar do abacaxi, maracujá, da pitanga, todos nomes indígenas, todos nomes tupis, e frutas nativas da Mata Atlântica, frutas presentes no Rio de Janeiro quando do achamento desse litoral. E esses índios, esses nativos também praticavam algumas culturas de subsistência. A cidade do Rio de Janeiro, então, fundada em 1565, depois de ter sido ocupada, um pouco depois da descoberta da Baía de Guanabara, né, da entrada de navegadores na Baía de Guanabara. Essa cidade aqui primeiro se torna um entreposto comercial. Aqui é fundada a primeira feitoria portuguesa no Atlântico Sul. Aqui a gente tem um local, essa cidade aqui ela era chamada de Aguada para Marinheiros, era basicamente um local de reabastecimento. A coroa portuguesa estava interessada no Nordeste, onde se praticava a cultura da cana-de-açúcar, e estava interessada em São Paulo, porque era o caminho para o ouro e para a prata dos Andes. Rio de Janeiro era um ponto de parada. Por ser um ponto de parada, acabou sendo alvo de invasões e cobiça de outras potências navais da época, e a França acaba por fundar aqui na cidade a França Antártica. Portugal nota que pode perder essa sua possessão e inicia, em conjunto com os índios temiminóis ou maracajás, seus aliados dentro da Baía de Guanabara, que se concentravam principalmente na Ilha do Governador, depois foram expulsos de lá, depois retomaram a ilha e depois, enfim, uma história que já foi contada aqui nesse canal, no vídeo sobre a Ilha do Governador.
Enfim, foram anos de combates ferozes contra os franceses e os seus aliados tupinambás, que eram muito mais fortes em número e ferocíssimos, mas ao final os portugueses conseguem vencer essa série de batalhas em 1565. Na verdade, essas batalhas vão se estender efetivamente até 1567. E após essa vitória, são estabelecidos os primeiros pontos fortificados. A gente vê aqui do lado direito, só para exemplificar, isso aqui não é a fortificação original, mas as fortalezas ali na área do Pão de Açúcar. Todo mundo conhece ali o Pão de Açúcar? Pois é, a cidade do Rio de Janeiro ela nasce ali. Batalhas no pé do Outeiro da Glória, também não muito longe do Pão de Açúcar, e o internacionalmente famoso Pão de Açúcar é o ponto onde ocorrem os primeiros aldeamentos europeus aqui, definitivos. Bom, não dava para permanecer ali se você queria criar uma cidade, então foi necessário sair dessa área do Pão de Açúcar, que ficava fora aqui desse mapa que a gente está vendo, aqui onde está o ponteiro, onde está Botafogo, ainda é um pouquinho mais aqui à esquerda, fora do alcance do mapa. Foi preciso, então, haver um deslocamento para áreas mais fáceis de serem defendidas e com maior possibilidade de expansão. Então, desloca-se a cidade aqui para o atual centro da cidade, que era uma área dominada por áreas pantanosas, por lagoas, por braços de manguezal, como a gente vê aqui à direita, o Saco de São Diogo, enseadas, um litoral muito recortado, muitas praias. Tudo isso vai ser alterado profundamente no decorrer dos anos. O Saco de São Diogo um dia vai ser aterrado e você vai passar por ele, em alguma circunstância específica que a gente vai falar já já. Todas essas lagoas do centro vão se transformar em outros elementos de paisagem, agora de uma paisagem construída, e a cidade então vai se estabelecer dentro desse conjunto de morros aqui do centro do Rio. Vai se estabelecer no Morro do Castelo, aqui bem próximo ao litoral, aqui onde eu estou apontando aqui agora. Essas lagoas todas, como eu falei, vão ser aterradas. E aí a gente vai ter o centro da cidade como a gente conhece hoje, para quem conhece o Rio de Janeiro. E as áreas da Zona Sul, da Zona Norte, são considerados, nessa época, subúrbios, são áreas de fazendas, de chácaras. E a nossa Zona Norte, a nossa Zona Oeste atual, também para quem conhece, Campo Grande, Jacarepaguá, eram as áreas de sertão, os sertões cariocas. A cidade ela vai passar por muitas modificações, como eu falei, para haver essa expansão urbana. O principal símbolo dessa expansão é o aterramento do Mangal de São Diogo, ou Saco de São Diogo. Após a chegada da família imperial portuguesa, em 1808, o que vai promover mudanças ainda mais drásticas do que as mudanças que já vinham sendo realizadas na cidade desde o início da sua ocupação, né? O desmonte de morros, o aterramento de lagoas. O Mangal de São Diogo vai entrar nesse pacote. E o Mangal de São Diogo hoje, o Saco de São Diogo, nada mais é do que o caminho que você faz quando pega a Avenida Francisco Bicalho. Para quem chega ao Rio de Janeiro pela rodoviária, a rodoviária foi uma praia no passado, a Praia Formosa, e a Francisco Bicalho ela segue mais ou menos o eixo do que era o Saco de São Diogo, depois vai ter continuidade em certo trecho da Avenida Presidente Vargas, vai até aquela cabeça do Zumbi de Palmares, estátua de zumbi, e vai se espraiar por outro lado até a Praça 11. Praça 11 é a cabeça de zumbi, a estátua de zumbi.
vai se espraiar até a Praça da Bandeira, até a Tijuca. Tijuca, que é uma palavra tupi-guarani que é alguma coisa como brejo, como alagado, área alagadiça. Não à toa, são áreas até hoje sujeitas a enchentes. Então aqui a gente está vendo a atual Francisco Bicalho. Na verdade aqui é a Presidente Vargas, a Francisco Bicalho está aqui atrás, que o viaduto é Francisco Bicalho. Aqui uma das primeiras pedreiras da cidade, Pedreira São Diogo, também chamava Pedreira São Diogo. Para quem leu o livro O Cortiço, embora ele não cite o termo Pedreira São Diogo, é exatamente ela que é retratada no livro O Cortiço. O Mangal de São Diogo era um sistema de alagados complexo, né, com lagoas, com áreas alagadiças, com brejos, e que foi totalmente aterrado. Outro trecho, aqui é a Praça da Bandeira, também para onde se espraiava esse Mangal de São Diogo. Bom, avançando um pouco mais na nossa cidade, falando um pouco mais de modificações na cidade, a gente vai falar um pouco sobre economia. A gente lembra que os primeiros ciclos econômicos do Brasil foram extrativistas, como, por exemplo, o pau-brasil, o primeiro de todos os ciclos. Entrou depois o ciclo da cana, mas é no século XVIII que entra o ciclo do café. As primeiras sementes de café chegam ao Brasil através do Maranhão, por Francisco de Melo Palheta. Palheta recebeu da coroa a missão de ir até a Guiana Francesa, espionar, dar um jeito de trazer sementes de café. Ele estabeleceu um relacionamento que aparentemente era até mesmo um relacionamento amoroso com a esposa do governador da Guiana, Madame d'Orvilliers, e através desse relacionamento amoroso ele consegue sementes de café e parte um coração feminino. Traz essas sementes ao Brasil, que chegam ao Rio de Janeiro em 1760, sendo plantadas as primeiras sementes, cultivadas as primeiras mudas aqui à esquerda, onde hoje é o quartel-general da Polícia Militar, na Cinelândia, e que no passado foi o convento dos Capuchinhos, os Barbadinhos, os Barbonos. Mais à frente, o café é levado a seu primeiro local de plantio, não tão distante de lá, que é o Arraial de Mataporcos. Era um local que possuía muitos porcos do mato, catetos. O Arraial de Mataporcos hoje em dia é o bairro do Estácio, que a gente conhece por ter sido o local de onde vieram Luiz Melodia, Gonzaguinha, onde tem a escola de samba, a primeira escola de samba, Deixa Falar. Atualmente a gente tem a escola de samba Estácio de Sá. E a cultura do café, ela vai ocupar principalmente as encostas, tanto aqui no litoral quanto no Vale do Paraíba, que foi o Vale do Paraíba, na verdade, no interior do estado do Rio de Janeiro, o grande sustentáculo da economia brasileira por muitos e muitos anos. O café era chamado ouro verde, e o café só vai deixar de ser esse sustentáculo da economia quando estoura a crise de 29, que a gente tem aquelas imagens famosas dos livros de história, do café sendo queimado, etc. e tal. O café era cultivado principalmente por mão de obra escravizada. A economia brasileira era basicamente movida pelo braço do negro, trazido de diversas nações africanas e submetido a trabalho forçado aqui no Brasil. Uma cultura escravagista que se manteve até 1888. A queda
da economia escravagista, forçada por pressões externas, principalmente o nascente capitalismo, que tinha a Grã-Bretanha à sua frente, não era exatamente uma razão humanitária, era preciso ter mão de obra trabalhadora para criar mercado consumidor. Então, o Brasil, forçado por essas pressões externas, faz a abolição da escravidão em 1888, e isso acarreta na queda da monarquia. Foi causada por outras razões também, não foi apenas a pressão, o fim da escravidão, mas foi uma força, uma variável muito importante, muito significativa para a mudança do regime de governo para a República. E o café ainda permanece durante algumas décadas sustentando a República, tanto que o início da República Brasileira é a República do Café com Leite. Só que a cultura do café é devastadora para a Mata Atlântica. Como a gente vê aqui à esquerda, uma pintura da época mostra os troncos sendo derrubados, jogados morro abaixo. A gente vê aqui mais embaixo árvores com sapopembas, grandes árvores, provavelmente grandes figueiras ou grandes malváceas, ou grandes sapotáceas, famílias de árvores que têm essas raízes muito particulares, as sapopembas. Aqui à direita, a gente está vendo aqui a derrubada com machado. Essa pintura aqui magnífica de Félix-Émile Tonnet, de 1840, vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão. A gente observa aqui do lado esquerdo já os balões de carvão em funcionamento, a área totalmente desmatada. Aqui abaixo parecem ser pilhas de toras de madeira. E à direita a mata, que ainda se encontra de pé, provavelmente vai ser derrubada com suas cachoeiras. Uma grande árvore aqui, que pode ser um jequitibá, não faço ideia. Se alguém tiver uma sugestão do que são essas grandes árvores na pintura, deixem nos comentários do vídeo. Aí, lançado o desafio. Uma das raras fotos de escravizados brasileiros trabalhando a cultura do café, cultura inadequada, com plantio feito morro abaixo. Se vocês observarem aqui as raízes, o sistema radicular dos pés de café totalmente exposto, evidenciando a profunda erosão que era causada por esse manejo inadequado da cultura, manejo inadequado do solo. E o resultado disso, a cultura entrava em declínio localmente, era simplesmente abandonada, e havia o retorno das florestas secundárias. A gente observa aqui que são florestas, não são florestas pujantes, são áreas em regeneração ainda. Quem anda pela cidade do Rio de Janeiro observa áreas com essa característica, são típicas de áreas em regeneração natural. E aí, a gente vai ter uma grande crise de abastecimento de água na cidade do Rio de Janeiro por conta dessa cultura de café inadequada. Como vocês viram, destruição das florestas originais, o impacto nas áreas de recarga das bacias hidrográficas. Falei direito, professor Valcarcel? As nascentes da cidade secaram. A cidade do Rio de Janeiro tinha o seu abastecimento restrito a poucas áreas do maciço da Tijuca. A cidade se concentrava principalmente no centro e eram utilizadas nascentes da região ali das Paineiras. Toda aquela bacia foi sendo afetada, o fluxo de água foi sendo reduzido, e o sistema de abastecimento do Brasil, à época do período de colônia e o início aí do Brasil, Reino Unido,
Portugal e Algarves e início do Brasil Império, era abastecimento por chafarizes. Esse é o chafariz mais antigo da cidade do Rio, o Chafariz da Glória. Fica no bairro da Glória, o bairro onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro e onde eu passei a minha infância. Esse é o chafariz mais antigo da cidade. Esse chafariz data do ano de 1772. Um outro chafariz mais ou menos do mesmo período, chafariz do Lagarto, 1786. Fica próximo ao Batalhão de Choque, no centro do Rio. Altura do bairro do Rio Comprido, próximo ao Catumbi. Bairros tipicamente cariocas. Quem é do Rio vai saber. São chafariz construído pelo lendário Mestre Valentim, que foi o primeiro artista a deixar sua marca no mobiliário urbano da cidade. Então, o abastecimento era baseado então em poucas nascentes, numa área limitada, baseado em chafarizes ou numa grande obra de engenharia que permanece até os nossos dias, Aqueduto da Carioca, que tentou fazer essa captação de uma maneira mais extensiva. O Aqueduto da Carioca ainda existe. Aqui nessa figura a gente observa uma lagoa à frente, talvez seja a Lagoa do Desterro, a Lagoa do Boqueirão, não vou saber dizer exatamente que lagoa era essa. Lagoa do Desterro hoje é o Largo da Lapa, a Lagoa do Boqueirão é a Praça do Passeio Público, o parque público mais antigo das Américas. E aqui o Aqueduto da Carioca hoje em dia, que a gente aqui no Rio chama de Largo da Lapa. O Aqueduto da Carioca data de 1750. Atrás do aqueduto fica o antigo Circo Voador, para quem lembra desse momento cultural da cidade. Fica a Fundição Progresso, também famosa. Essa aqui é a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, na Avenida Chile. No passado aqui tinha morro. Aqui é uma área toda modificada da cidade. E aqui tinha lagoa. Então, esses registros de mobiliário, essa estrutura de abastecimento de água, vem para lembrar que a cidade do Rio de Janeiro passa por um problema de abastecimento de água causado pelo desmatamento, o que vai levar à realização de estudos por parte da coroa portuguesa, no caso, já não mais coroa portuguesa, já era Brasil Império, iniciados estudos para a recuperação das nações do Maciço da Tijuca, planejamento de ações de reflorestamento. Em 1843 já se falava em reflorestamento, inclusive já há registros tímidos de reflorestamento nas nascentes das Paineiras, pouquíssimos registros chegaram aos nossos dias, mas se sabe que antes de Archer já havia uma tentativa de reflorestamento na Floresta da Tijuca. Mas as secas continuaram e só em 1860, quando as secas se agravaram profundamente, o imperador Dom Pedro II toma uma decisão, desapropria terras na área da atual, do que a gente chama de Floresta da Tijuca. A gente faz uma confusão, que a gente tem o Parque Nacional da Tijuca, e, na verdade, só um dos 4 setores do Parque Nacional da Tijuca é o setor Floresta da Tijuca. E só parte do setor da Floresta da Tijuca foi efetivamente a área de atuação do trabalho coordenado por Manuel Gomes Archer. Ainda assim, é um trabalho fundamental, é um trabalho sensacional, porque isso faz de Manuel Gomes Archer talvez o primeiro ecólogo da restauração e a primeira pessoa a praticar o significado da palavra ecologia, usar os conceitos de ecologia e torná-la uma ideia prática, alguns anos antes de Ernest Haeckel cunhar o termo ecologia. Oikos, a casa, logos, o conhecimento da nossa casa. Archer vai utilizar uma mistura empírica de espécies nativas, espécies exóticas,
que é o que a gente vai acabar fazendo por anos e anos depois de Archer. E esse é o primeiro projeto de restauração florestal realizado no Hemisfério Sul. Aqui a gente exemplifica com uma jaqueira, espécie muito presente na Floresta da Tijuca, e a sapucaia, uma espécie nativa. A jaqueira é uma espécie exótica, uma espécie indiana, e a sapucaia é uma espécie tipicamente brasileira. Essa sapucaia aqui fica na Quinta da Boa Vista, caminho que leva ao Museu Nacional. E Archer trabalhou com uma mão de obra que variava no início com 6 escravizados, ela chegou até ter 13 pessoas escravizadas trabalhando com ele. Dizia-se que eram escravizados considerados pouco aptos ao serviço agrícola, ou com mais idade, ou bem jovens. Ele chegou a ter também 22 trabalhadores assalariados, mas ele nunca teve toda essa gente com ele ao mesmo tempo. Archer, na verdade, chegou a ter pouquíssimas pessoas trabalhando em determinados períodos. Archer também não foi o único encarregado pelo trabalho na Floresta da Tijuca, mas certamente foi o que executou o trabalho mais profícuo. E apesar disso, tendo restaurado alguma coisa em torno de 3.200 hectares, ele plantou cerca de 127 mil árvores, o que dá uma quantidade bem pequena de árvores por hectare. De fato, o trabalho dele não foi distribuído igualmente, ao longo de toda essa área. Isso ficou concentrado em cabeceiras de rios, em nascentes, zonas de recarga. Archer trabalhou ao longo de 12 anos e o seu trabalho foi complementado posteriormente pela regeneração natural, que foi profundamente auxiliada pelo término, pela interrupção da atividade agrícola, da cultura de café na floresta. Ou seja, tivemos aí uma decisão política ousada e um trabalho técnico. Archer também procurava fazer experimentação, fazer investigação, monitoramento. Quem quiser, é só entrar no site do Arquivo Nacional, não confundir com Biblioteca Nacional. Entrar no site do Arquivo Nacional. Se eu lembrar, vou deixar nos comentários, vou deixar no comentário desse vídeo o link para pesquisa. E vocês podem pesquisar lá, Manuel Gomes Archer, ou Major Archer, ou Floresta da Tijuca, vão encontrar muitos documentos. Floresta da Tijuca ainda tem exemplares de eucalipto plantados por essa equipe, ainda possui... você ainda encontra pés de café no interior da floresta. Existem ainda remanescentes desse trabalho pioneiro. Bom, nesse slide aqui do lado esquerdo, a gente vê uma coisa muito interessante que a gente encontra nesse canal, nesse site, desculpem, do Arquivo Nacional. Isso é uma carta de apresentação, um ofício enviado por Francisco José de Freitas a Manuel Gomes Archer, fazendo a apresentação de Maria, cujo sobrenome era Escrava da Nação. Ela não tinha sobrenome. Maria, Escrava da Nação. Solicitando a Manuel Gomes Archer que Maria se apresentasse ao inspetor-geral das obras públicas. E ao lado a gente vê uma embaúba aí regenerando na área da vista chinesa, que foi uma área também trabalhada historicamente aí com florestamento. É uma área que mantém seus processos naturais, autoperpetuação da floresta. O trabalho deu certo. Mesmo assim, passados tantos anos depois do início do trabalho na Floresta da Tijuca, a gente ainda pode dizer que a área da Floresta da Tijuca ainda é uma floresta secundária, ainda está em pleno desenvolvimento, ainda vai avançar.
fala-se aí em 500 anos para que uma floresta consiga restabelecer todas as suas características. Os processos vêm primeiro, os processos ecossistêmicos, estabelecimento do ciclo hidrológico, ciclos de biomassa, mas a parte de florística, a parte de riqueza, diversidade, só com muito tempo. Grupos funcionais de floresta também, certos grupos demoram mais de 200, 300 anos para se restabelecer, mas esse é um tema que já foi abordado aqui. Bom, só em 1928 vai se fazer o primeiro reflorestamento depois do esforço no Maciço da Tijuca, que vai ser feito pelo governo do Distrito Federal. A cidade do Rio de Janeiro foi Distrito Federal por muitos anos, e vai ser realizado no Morro dos Telégrafos, parte de um complexo do qual faz parte o Morro da Mangueira, o famoso Morro da Mangueira, onde fica a famosa escola de samba Mangueira, e foi realizado com eucaliptos. É um reflorestamento com finalidade conservacionista, porém foi realizado com eucaliptos. E quase 100 anos depois, ainda temos alguns desses eucaliptos presentes na área. De vez em quando cai um eucalipto desses aí. Bom, a gente vai dar um outro salto, e aí uns 20 e poucos anos depois, a Prefeitura do Distrito Federal vai iniciar um projeto de reflorestamento também com eucaliptos, porém com finalidade econômica, abastecimento de madeira na cidade do Rio de Janeiro. Por muitos anos, o abastecimento de madeira foi feito a partir de florestas nativas. E isso bem pode significar que tenha acontecido um apagão, um esgotamento das reservas nativas na época, depois de tantos e tantos anos de desmatamento, por vários motivos. Vale lembrar que o Maciço da Pedra Branca, por exemplo, ele era um local de excelência para abastecimento de carvão de toda a cidade. E aí a Prefeitura do Distrito Federal executa esses projetos de reflorestamento com eucaliptos em vários pontos da cidade, e alguns ainda estão presentes. Nessa época, também, final da década de 50, é criado um Código Florestal Carioca, estabelece áreas prioritárias para recomposição florestal. Diversas dessas áreas, muitas áreas dessa época, foram executadas nos projetos posteriores, aí, que a gente vai falar deles ainda. E nessa imagem a gente tem uma área em Campo Grande, Morro Luiz Bon, onde a gente ainda tem uma área razoável de eucaliptos. E aqui, essa foto já deve ter alguns anos, está coexistindo aqui com essas curvas de nível, se vocês conseguem ver, esse morro parece estar penteado, que é um reflorestamento conservacionista do projeto Mutirão. E na década de 1960, então, o Brasil ganha uma nova capital, Brasília, e a cidade do Rio de Janeiro se torna o estado da Guanabara. Deixa de ser o Distrito Federal, se torna o estado da Guanabara. E aqueles pontos que foram identificados lá no final dos anos 50, eles começam a ser executados. Esse reflorestamento, que já se reconhece como importante para a segurança da cidade, contenção de erosão e outras funções que a floresta pode trazer, ele vai ser realizado já na década de 60. Aqui um exemplo, uma dessas áreas iniciadas nos anos 60, Sumaré, que mesmo depois de tantos anos ainda possui ações de reflorestamento atualmente conduzidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas se vocês quiserem saber, até a Igreja Católica já realizou reflorestamento aqui. Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro. E atualmente é uma das áreas mantidas pelo projeto Mutirão. Chega o ano de 1966. E 66 parte 2, também conhecido como ano de 1967. Anos marcados por tragédias causadas pela chuvas torrenciais, vitimam milhares de cidadãos cariocas e fluminenses,
centenas de mortos na cidade, milhares de desabrigados, a infraestrutura da cidade sofrendo fortemente, e o reflorestamento então passa a ser considerado uma questão de segurança, literalmente vida ou morte. E tanto o reflorestamento é considerado uma questão de segurança que ele passa a ser executado pelo Departamento de Geotécnica, o Instituto de Geotécnica, não recordo o nome exato, que é embrião, vai ser um embrião muitos anos antes do que hoje a gente conhece como a Fundação GeoRio, um órgão de excelência da Prefeitura do Rio. Uma coisa bastante interessante, assim, um resultado dessas tragédias foi a intensificação de um processo que já vinha acontecendo desde antes dessas chuvas, que era a remoção, o deslocamento de populações de favelas. Embora haja a grande possibilidade de uma ação higienista, uma ação de simplesmente deslocar essas populações mais pobres dessas áreas mais nobres da cidade, como a Zona Sul, para regiões consideradas mais proletárias, geralmente distantes do centro do Rio, como a Vila Kennedy, em Bangu, ou Cidade de Deus, em Jacarepaguá, mas é fato que muitas dessas favelas se situavam em áreas de extremo risco geotécnico, como vocês observam nessa foto da favela do Pasmado, que a gente vê em cima do túnel do Pasmado, ali entre Urca e Botafogo. E esse deslocamento dessas populações de áreas de risco passou a ser intensificado depois dessas chuvas. E essas áreas eventualmente poderiam ser requalificadas, como aconteceu com o Parque da Catacumba, que era a favela da Catacumba, a favela da Macedo Sobrinho, que a área posteriormente foi reflorestada, e a favela do Pasmado, que hoje é o Mirante do Pasmado. E aqui essa foto um pouco mais atual, ela já retrata até uma obra relativamente polêmica, que é o Memorial do Holocausto, mas isso é outra história. Não atentem a isso agora. Mas lembrem que certo isso não está não. Mas só um exemplo, né, de uma área que foi uma área de risco, foi desocupada. Ok, na época não houve planejamento que seria feito hoje com toda certeza, mas era uma área onde era necessário você estabelecer uma condição de melhor segurança, e assim foi feito. E hoje é o Mirante do Pasmado. Só uma das áreas. Então, a partir de 1975, o Estado da Guanabara é extinto, ele é fundido com o Estado do Rio de Janeiro, porque a gente possuía o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro. E o Estado da Guanabara se torna o município do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio de Janeiro. A antiga capital Niterói perde o status de capital estadual. E o trabalho da geotécnica permanece, expande as áreas reflorestadas. Aqui um exemplo, a estrada Grajaú-Jacarepaguá, foi reflorestada em diversos pontos, uma área de extremo risco geotécnico, infelizmente hoje em dia também uma área com risco por conta de criminalidade. E um trabalho que merece ser destacado nessa época, né, nesse contexto aí, é que o governo estadual, através da FEEMA, ele vai desenvolver um projeto chamado Ecodesenvolvimento, que não inclui só reflorestamento, mas também inclui reflorestamento, mas também o manejo de resíduos sólidos, a educação ambiental, o trabalho comunitário, projeto Ecodesenvolvimento, que vai atuar em diversas favelas, algumas inclusive que depois viriam a ter pouquíssimas iniciativas, como a Cari, e outras favelas que têm até bastante visibilidade, como o Vidigal. Vidigal, retratado aqui nessa imagem, que possui um belo reflorestamento realizado pela
nossa equipe aí do projeto Mutirão Reflorestamento. Em 1985, a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral da cidade do Rio, do município do Rio, ela cria uma Câmara Técnica que vai elaborar um relatório com recomendações que incluem a restauração da vegetação nas encostas da cidade. Eu gostaria muito que essa foto retratasse essa reunião. Ela é só uma foto ilustrativa. Ela tem aqui ao fundo o prefeito Saturnino Braga, um homem honrado, porém, essa reunião aqui é onde ele está declarando a falência da cidade do Rio de Janeiro. Ele era honrado, mas o governo dele não foi de muita competência, mas aqui não é uma questão de julgamento. É história, não sou eu quem diz, são os fatos. Mas, enfim, aqui a gente está tentando só ilustrar um local de decisão governamental. E aí há essa decisão em 1985 de fazer a restauração da vegetação de encostas. E para isso é criada na Diretoria de Parques e Jardins, à época chamada Diretoria de Parques e Jardins, a Superintendência de Reflorestamento, que vai contratar empresas especializadas, vai consolidar várias iniciativas que já foram mostradas aqui nesse vídeo, vai criar novas frentes de trabalho, desenvolver métodos, técnicas, formar mão de obra, vai abrir importantes frentes de trabalho. E dentre essas frentes aqui a gente quer ressaltar a restauração de restingas. A Diretoria de Parques e Jardins, hoje Fundação Parques e Jardins ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela cria, na década de 1990, o projeto Flora do Litoral, que é sustentado por um horto, o Horto Rizzini, em homenagem ao grande Carlos Toledo Rizzini, fitogeógrafo, importantíssimo, e inicia trabalhos em restinga. Trabalhos esses que continuam atualmente sob a tutela da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dentro da Coordenadoria de Áreas Verdes. Mas então, a gente quer ressaltar esse reflorestamento iniciado então em meados da década de 80, através da Fundação Parques e Jardins. Só essa epopeia do reflorestamento que se inicia nesse período pela Fundação e também através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ele dá um vídeo só para isso. E aqui é um exemplo de trabalho iniciado nesse período, nessa proposta de trabalho aí com a atual Fundação Parques e Jardins, Morro do Urubu, Babilônia, São João, na zona sul do Rio, também dentro dessa área de fundação da cidade. E essa é uma área que tem continuidade através do projeto Mutirão Reflorestamento, e aí a gente lembra que a continuidade das políticas públicas permite isso, a consolidação do trabalho ao longo do tempo. E uma coisa que eu queria ressaltar nesse projeto em especial é que aqui, além da participação do poder público, a gente tem a participação da comunidade, através dos trabalhadores do Morro da Babilônia, que trabalharam por muitos anos no projeto Mutirão Reflorestamento, e também a participação do setor privado, já que nesse entorno a gente tem o Shopping Rio Sul, que tinha contas a ajustar na parte ambiental, né? Tinha um passivo ambiental, e o Rio Sul passa a cumprir esse passivo ambiental apoiando a restauração dessas áreas, apoiando a cooperativa de trabalhadores do Morro da Babilônia, iniciada aí por um antigo encarregado nosso, que é uma pessoa assim, muito especial dentro do contexto de reflorestamento aí da cidade, que é o Carlos Antônio Pereira, o famoso Palu. Grande abraço aí para o Palu.
E através dessa cooperativa que ele cria, participa da sua criação, a Copa Babilônia, o Rio Sul apoia esse reflorestamento, atividades de manutenção e educação ambiental e formação profissional. Em novembro de 1986, em uma outra secretaria, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é criado o Projeto Mutirão Reflorestamento. O Mutirão vai ter um vídeo próprio aqui. A proposta do mutirão é a atuação em favelas usando a mão de obra local, diferente da proposta da Fundação Parques e Jardins, que era a contratação de empresas. Os dois reflorestamentos se complementavam, um em áreas mais próximas a comunidades e outros em áreas não tão passíveis de serem atendidas por comunidades. O projeto Mutirão Reflorestamento ainda persiste, depois de 35 anos, agora em novembro vai completar seus 35 anos, sendo que ano que vem, em fevereiro, se completam os 35 anos do plantio da primeira U, muda em fevereiro de 2022, e é uma das iniciativas municipais mais longevas ainda em curso, e que felizmente tem previsão orçamentária para 2022, a despeito de ter sofrido alguns impactos aí no ano de 2021. E nesse contexto do reflorestamento, do projeto Mutirão, a gente tem que lembrar que em 1992 ele passa a tutela da recém-criada Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no qual esse cara aí da foto, Alfredo Sirquis, falecido no ano passado, uma lenda da ecologia brasileira, do movimento ecológico brasileiro, deu um apoio muito grande ao reflorestamento na cidade, à participação comunitária, entre outros projetos que ele criou, que ele apoiou. É uma pessoa que merece ser lembrada, merece ser homenageada e é alguém a quem todos nós agradecemos muito. Alfredo Hélio Sirquis, presente. E esse é o Morro Dois Irmãos, que ele tanto amava e que ele tanto incentivou o reflorestamento e que, através da sua atuação, tanto como parlamentar no município do Rio de Janeiro, e ele foi um grande parlamentar na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, tanto na sua atuação parlamentar quanto na sua atuação na Secretaria de Meio Ambiente, ele permitiu de uma maneira muito inteligente e até antecipando o que aconteceria no Estatuto das Cidades, de transformar uma área privada em área pública através de trocas inteligentes, com ganho para ambas as partes, e o total reflorestamento dessa área. Hoje o Morro Dois Irmãos é uma área que muito se assemelha a uma floresta nativa, uma floresta original, uma floresta natural. Também na série de lembranças, esse é Paulo Leal da Rocha, o lendário Paulinho do Cantagalo, um dos grandes representantes dos trabalhadores do reflorestamento, do projeto Mutirão Reflorestamento, uma figura impagável para quem o conheceu, uma pessoa iluminada, que é outra pessoa que está olhando a gente aí de um plano mais elevado. Paulinho era ateu, mas talvez ele fosse mais, representasse mais a presença do divino, a presença do sagrado aqui na Terra, do que muita gente que reza por rezar. Só posso falar isso do Paulinho. Se eu falar mais, esse vídeo não continua. Aqui também quero fazer uma referência, fazer uma homenagem a outros companheiros, outras pessoas do Mutirão Reflorestamento. Trabalhei nesse projeto durante 22 anos, me tornei engenheiro florestal por causa dele e estou sempre aberto, sempre disponível a colaborar. Aqui à esquerda a gente vê alguns técnicos do projeto, Alfredo Sobrinho,
está com a gente ainda, embora aposentado, mas é um amigo de todos nós. Cláudia França, engenheira florestal, ainda é atividade no projeto. Vai ser, está sendo indicada pela nossa categoria aí ao Prêmio CRED Meio Ambiente desse ano. Aqui à nossa direita, Dejair Tomé, encarregado do florestamento do Morro da Formiga por décadas, desde o trabalho na Fundação Parques e Jardins, depois pelo programa Mutirão Reflorestamento, na Secretaria de Meio Ambiente. Dejair sempre com a gente. Atualmente ele está afastado, a idade chegou, ele perdeu uma parceira imensa de vida e de trabalho, que era a Nilza, uma pessoa lendária também da Formiga. E o fruto dos dois, o Alexandre, é quem dá continuidade hoje ao reflorestamento da Formiga, que é um dos reflorestamentos mais bem-sucedidos do projeto Mutirão. O Morro da Formiga merece um vídeo. E a gente tem que lembrar também de algumas outras iniciativas que estão em andamento. Não tem só o município trabalhando. O Estado também trabalha, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. A grande área trabalhada pelo Estado é o Maciço da Pedra Branca, Parque Estadual da Pedra Branca. Para muita gente é a maior floresta urbana do mundo. E o INEA executa diversos projetos de reflorestamento na Pedra Branca, intensificados aí a partir da década passada, de 2010, década de 2010, e um trabalho também importante, com muito foco também, como a gente vê aqui à esquerda, na capacitação profissional, na formação de mão de obra. Não adianta reflorestar pensando só na floresta. Se você tem pessoas envolvidas, você tem também que envolver essas pessoas, incluindo a capacitação, a valorização do ser humano. E, para finalizar toda essa epopeia, a gente lembrar que sempre essas pessoas sempre estiveram conosco, mas atualmente elas estão muito mais organizadas, são muito mais visíveis, são os voluntários. Os voluntários têm trabalhado junto ao poder público, em alguns casos os voluntários, inclusive, são justamente o grupo que chama o poder público à responsabilidade. A gente, então, também quer fazer uma referência, uma homenagem a essas pessoas que trabalham exclusivamente por amor, amor à cidade, amor à natureza, amor à vida. E eu poderia colocar muitas pessoas aqui, muitas entidades, mas aqui eu quero exemplificar, assim, eu quero simbolizar todo esse movimento dos voluntários aqui. Nesse grupo, que são os arboristas urbanos, um grupo de voluntários muito atuante na zona norte da cidade, especialmente na região da Leopoldina. Vigilantes, 24 horas aí, os problemas ambientais do subúrbio. Quero também representar os voluntários da região da Pedra Branca, através dessa figura aqui, que é um grande parceiro do poder público, que é o Diego Monsores. Estou falando nomes, estou dando nome às pessoas, mas lembrando que elas estão representando grupos muito maiores, mas são pessoas que a gente conhece, que são próximas, que a gente respeita e que são importantes para nós. Então, Diego Monsores aqui do lado de uma trema micranta. E aqui, se preparando para a jornada no Parque Nacional da Tijuca, Luciana Nogueira, também uma voluntária extremamente atuante, muito representativa nas ações no Parque Nacional da Tijuca, uma pessoa também muito querida por nós. E assim, depois de toda essa exposição, vai chegando ao fim o nosso vídeo. Só quero agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a todo mundo que está aqui, que não está mais aqui, que
participou de toda essa epopeia. Agradecer mais uma vez a você que assistiu. Pedir para você se cadastrar aí nas minhas redes sociais. Eu estou colocando aqui meu blog para você seguir. Tem muita coisa interessante lá e eu sempre que eu posso tento complementar as coisas aqui dos vídeos com alguma coisa no blog. Meu Instagram, que coloco bastante coisa também de vegetação. Então, mais uma vez, quero agradecer. Desejar a vocês uma boa semana e aguardem nosso próximo vídeo do canal Florestas Secundárias.